Bom, agora vai. Vamos gravar então a aula aqui de ácidos e bases, né? Então aqui é a segunda parte, né, do conteúdo lá da química descritiva do hidrogênio. Então os principais compostos aqui, né, do hidrogênio são os ácidos, e é um conteúdo que vocês vão precisar também para várias disciplinas, inclusive a química orgânica, tá certo? Então só fazer uma revisão aqui de ácidos e aprofundar um pouquinho mais com as questões de equilíbrio químico, certo? Bom, então aqui no caso, né, de maneira clássica e bem didática para o ensino médio, né, contextualizado, nós temos, né, as bases ou as substâncias que deixam meio alcalino, né, e por isso os metais alcalinos, né, que eram substâncias que colocado em água deixavam meio alcalino, né? Como, por exemplo, quando a gente queima as plantas, né, forma o óxido de potássio, né, e esse óxido de potássio, quando colocado em água, deixa meio alcalino, né, assim como o óxido de sódio. E por isso que a soda potassa, né, que era uma substância bem antiga, né, utilizada, uma das substâncias mais antigas, né, ou substâncias químicas, né, mais de 3.000 anos sendo utilizada, e a soda cáustica que a gente utiliza até hoje, né. Então, os metais alcalinos, né, alcalino, o nome vem de, assim, o pessoal do grupo de metal alcalino, né, vem de cinza de plantas, tá certo? E aí por isso que cinza de plantas depois tornou-se sinônimo de alcalino como solução básica, tá certo? E aqui no nosso cotidiano tem ainda esses produtos que são vendidos no mercado, né? A soda cáustica, que é vendida para fazer sabão, para desentupir, né? E temos o amoníaco também, né? Que é uma solução de hidróxido de amônio, certo? Então, esse amoníaco não é tão muito bem vendido, né? Com o Veja, agora não tem muito mais amoníaco no mercado, né? Nós temos o ácido muriático, né? Que é o ácido clorídrico, e no caso, né, desse ácido muriático é para limpar peças de metal, né, em oficinas, né? E geralmente ele corrói, né, o metal e tira a parte oxidada, né, reage com o metal e deixa as peças de metal limpas, né, na realidade tira a corrosão, na realidade ele corrói mais um pouco tirando a parte superficial, né, na realidade ele reage com o metal, como a gente viu lá na aula sobre os compostos do hidrogênio, né. Tem outro produto aqui que é o leite de magnésia, né. Seria interessante se a gente tivesse em sala de aula que a gente queima o magnésio, né, e o magnésio, queimando, ele emite uma luz bem forte, né, e aí forma um pó branco. Esse pó branco é o óxido de magnésio, que aí colocado em água, né, deixa o meio básico. A gente coloca uma solução com o indicador universal, a gente percebe que o meio vai ficando, né, pouco solúvel o óxido de magnésio, mas conforme ele vai solubilizando, vai reagindo com a água e formando hidróxido de magnésio, né? Que é ali, no caso, para quem consegue enxergar, tá pequenininho, mas se alguém tiver o leite de magnésio, ou pesquisar na internet leite de magnésio, esse é o principal, né, produto vendido, e ali abaixo leite de magnésia está escrito hidróxido de magnésio, certo? E é uma solução básica. Bom, aqui também outro frasco, né, de soda cáustica, a laranja, né, e o limão, né, são frutas tipicamente ácidas, né, tem um ácido cítrico, né, que é um ácido dessas frutas, certo? Então, a solução, o suco dessas frutas, né, são sucos ácidos, né? E aqui a Coca-Cola, que tem ácido fosfórico, tá certo? Então, no nosso cotidiano a gente tem várias substâncias que são ácidas ou básicas, né? E aqui no caso, né, da onde que veio também o nome, né, o básico, base, né, nós temos essas substâncias que são alcalinas, que vêm da cinza das plantas, e tem o ácido que vem de ázimo, né, que era azedo, né, então as substâncias começavam a ficar azedas, ficavam com, ou tem um pão ázimo, né, e tem um gosto, né, específico, né, de azedo, né, e o nome ácido deriva desse azedo, sabor azedo dessas substâncias, né.
As bases geralmente têm um gosto adstringente, né? Quando a gente come banana verde ou caqui verde, né? Aquele gosto adstringente, né? Típico das bases, né? E o gosto é, azedo, né? É típico dos ácidos, né? Só que hoje em dia, né, a gente não pode ficar testando se é ácido ou básico colocando na boca, né? Então tem outras formas da gente testar se uma substância é ácida ou básica. E como que a gente define o que é um ácido e o que é uma base, né? Ao longo do tempo, vários pesquisadores começaram a tentar definir como são essas substâncias, né? E talvez foi mais definido mais final do século XIX, começo do século XX, o que é um ácido e o que é uma base, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre teorias ácido-base, autoprotólise da água, pH e pOH, indicadores ácido-base, e um pouco também um conceito muito importante que não aparece aqui, mas que é importante, né, para a gente, que é o conceito de pKa, tá certo? A gente pode definir a acidez, né, de uma substância, se uma é mais ácida do que a outra, pelo pKa. E como vocês vão ver, esse conceito ele é bastante exigido em provas, em concursos, em provas de acesso à pós-graduação. Esse conceito de pKa é bastante importante, inclusive na química orgânica, certo? Então, aqui no caso, a primeira teoria e a mais simples de todas e que todo mundo reproduz, né, parece um mantra, é a teoria de Arrhenius, né, de 1884. E nessa teoria, né, diz que um ácido é um composto que contém hidrogênio e reage com água para formar íons H+, certo? E uma base, falando de maneiras diferentes, né, substância que em água dissocia íons H+. A base, substância que dissocia OH-, tá certo? E isso, qual que é a principal diferença entre outras teorias? É que em Arrhenius precisa estar em solução aquosa, precisa estar em água. Então, substância que em solução aquosa dissociam íons H+, né? Ou que tem sua estrutura hidrogênio e dissocia H+, ou íons hidrônio, né? E a base, íons hidroxila, OH-, e assim por diante, né? Então, geralmente, a substância tem hidrogênio, tem OH, e quando coloca em água, ela dissocia essa substância, tá certo? Então, teoricamente, quando a gente olha para essa substância, a gente já, se o cátion é um hidrogênio, né, dessa substância, né, teoricamente ali é uma substância molecular, né, mas se a gente fosse observar como cátion e ânion, né, o cátion, né, ali vai ser o H+, né, e no caso da base, aí é um composto iônico, né, hidróxido de sódio é um composto iônico, o ânion é o OH-, certo? E em água vai dissociar esses íons, ok? No caso do conceito, um segundo conceito que é importante para a química também é o conceito de Bronsted-Lowry, né? Então, Bronsted é um dinamarquês, né? Até o O é meio cortadinho porque é da Dinamarca, e Lowry, o inglês, né? Os dois desenvolveram mais ou menos na mesma época, né, a teoria, né, e por isso ficou conhecida como teoria Bronsted-Lowry, né, de 1923. Então definiu que um ácido é uma substância que doa prótons, H+, e uma base é uma substância que aceita prótons, né? Então aqui está envolvido um íon H+, né? Uma substância que doa H+ é o ácido e aquela que recebe H+ é a base. Tá certo? É um pouco diferente de Arrhenius, né? Que a base seria aquela que libera o H-. Aqui a base é aquela que recebe H+, tá certo? E aqui não necessariamente precisa ser a reação em água, tá certo? O processo não ocorre em água. Aqui a figura desconfigurou um pouco no Google, né? Mas aqui no caso HCl e NH3, nós temos aqui o H do HCl vai ser doado para o NH3, né? E aí o HCl fica só o Cl-, e aqui o íon
e NH4. Né? Então aqui a amônia, a molécula, vira o cátion, não, o ânion, né? Não, o cátion, né? Recebeu um H+, ficou positivo. O cátion, né? Então amônio, né? Então amônia, amônio, né? Então tá, diferenciar bem esses dois, né? Então forma o cátion é o amônio, né? Tem vários erros, né? Inclusive produto, tem um produto que vende no mercado que é carbonato de amônio, e aí sempre está escrito lá carbonato de amônia, né? A composição. Ou seja, o químico ou o técnico que fez isso não prestou atenção nas aulas de inorgânica, né? Que amônia é a molécula, é gasoso, a amônia é gasosa, assim está no estado gasoso, a temperatura ambiente, e o amônio é um cátion, né, que junto com o ânion, cloreto, né, forma um sal branco. Né, o carbonato de amônio também é um sal branco, né, e assim por diante. Okay? Aqui nós temos um pequeno experimento que a gente faz no laboratório, né, de uma reação ácido-base que ocorre no ar. Né? Então, se a gente abre um frasco de ácido clorídrico concentrado e um frasco de hidróxido de amônio, né? Aí o amônio ele está em equilíbrio com a amônia aqui em água, né? Então a tendência é liberar aqui a amônia gasosa. Né? Então, se a gente abre um frasco de hidróxido de amônio, ou até sais de amônio, né? A gente pode sentir o cheiro aqui da amônia. E se o sal for estável, se a gente aquecer esse sal, a gente consegue sentir o cheiro da amônia. Né? E aqui o ácido clorídrico também, né, ele é um gás dissolvido na água e tem a tendência de passar para o estado gasoso. Então, se é concentrado, a gente deixar o frasco aberto, as concentrações aqui dessas duas soluções, se deixar por muito tempo aberto, diminui bastante a concentração. Né? E aí, nesse caso, quando a gente aproxima esses dois frascos, forma uma névoa branca, né? Ou seja, amônia com HCl gasoso, né? Forma o cloreto de amônio, que é um sal, né? E é sólido, e por isso que forma uma fumaça. Né? Fumaças são partículas sólidas em suspensão. Ok? Bom, a terceira teoria, né, seria a teoria de Lewis. Né? Então, na teoria de Lewis, o Lewis, lá que a gente viu as estruturas de Lewis, ele também fez vários, né? Tem o contribuiu bastante para a química. Né? O Lewis, se eu não me engano, não, foi o Linus Pauling, né, que faleceu nos anos 80, eu não lembro, o Lewis, eu não sei em que ano que ele faleceu, né, mas ele propôs várias teorias, ajudou bastante na química, né, e aqui uma das teorias, uma das contribuições é a teoria ácido-base de Lewis. Então, aqui no caso, ele definiu que um ácido é uma substância que aceita pares de elétrons e a base é uma substância que doa um par de elétrons, certo? E aí abrangeu um pouco mais a noção do que é um ácido e de que é uma base. Né? Então, aqui no caso, as reações de ácido-base de Arrhenius de Lewis passam a ser encaradas dessa forma. Né? Além das de Arrhenius e Bronsted-Lowry, né? Temos aqui englobando outras reações como se fosse uma reação ácido-base. Praticamente quase todas as reações viram reações ácido-base. Então aqui as três principais aqui que a gente pode analisar das reações que aceitam pares de elétrons. Por exemplo, moléculas que não completaram o octeto. Né? Então nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, né, o BF3, que tem 6 elétrons na camada de valência, né, 3 ligações covalentes, e quando ele reage com fluoreto, né, formando aqui, né, o BF4-, né, ele está aceitando um par de elétrons aqui compartilhado com boro, né, ou seja, o flúor ele está doando ou compartilhando um par de elétrons com boro para formar o BF4-. Né? Então o flúor ele está aqui doando um par de elétrons, compartilhando um par de elétrons. Então o flúor seria a base aqui da reação. E no caso
o BF3 que está aceitando um par de elétrons seria o ácido de Lewis aqui na reação. A mesma coisa, né, cloreto de alumínio, né, aceita que a diferença de eletronegatividade, como a gente viu, né, nas definições de ligação covalente, covalente iônica lá na primeira aula, né, de introdução às ligações químicas, essa ligação pode ser considerada como uma alta contribuição covalente, né? E aí aqui no caso o alumínio faz 3 ligações covalentes, teoricamente um metal com não metal faria uma ligação iônica, né? Mas aqui tem uma alta carga covalente aqui nessas ligações. E aí nesse caso aqui o alumínio está aceitando um par de elétrons do cloreto, né? Então o cloreto agiria como uma base e o alumínio aqui como um ácido de Lewis, ou cloreto de alumínio, né? A substância em toda, né, estariam se comportando como um ácido de Lewis, né? A hidratação de um cátion, por exemplo, né, substâncias higroscópicas, né, se a gente deixa o sal, né, aberto, por exemplo, ele começa a absorver umidade do ar. E várias substâncias no laboratório, vários sais, né, eles são higroscópicos, certo? Ou seja, eles têm a tendência de absorver umidade do ar. Né? O sulfato de cobre, por exemplo, a substância azul que é usada na piscina, né? Ele é azul porque ele tem 5 moléculas de água, ele tem a tendência de absorver moléculas de água. Se a gente aquecer, né, é um experimento comum no ensino médio, né, no estado, aquecer o sulfato de cobre pentaidratado, ele fica branco, né, ele perde as moléculas de água. Mas com o tempo ele vai absorvendo as moléculas de água do ar, né, porque ele tem a tendência, como é um cátion e o oxigênio é altamente eletronegativo, ele tem a tendência de atrair as moléculas de água, né, para ficar uma substância mais estável. E aqui nesse caso, como o oxigênio tem par de elétron aqui e aqui eu tenho um cátion, então esse par de elétron vai como se compartilhasse aqui com o cobre. Na realidade a gente vai ver em inorgânica 2 que não é um compartilhamento, mas é como se fosse uma atração e forma uma espécie de ligação, né, que a gente vai ver em química de coordenação, uma ligação coordenada aqui, né, com o cobre, e aí nesse caso, essa hidratação dos cátions aqui é considerada como uma reação ácido-base também. E como a gente vai ver em orgânica 2, a gente vai rever essa teoria aqui, né, química de coordenação é uma reação ácido-base de Lewis, onde o metal vai reagir com uma molécula, um íon, né, formando um complexo. E aqui geralmente, né, vai fazer essa ligação devido ao compartilhamento de um par de elétron com o metal. E por isso é chamado química de coordenação, que é uma ligação coordenada, antiga dativa, assim como pontes de hidrogênio não existe, ligação dativa também não existe. Na realidade aqui é uma ligação coordenada, certo? Uma ligagem correta, né? Seria uma ligação coordenada, e aqui no caso é chamada química de coordenação por causa desse compartilhamento de um par de elétron com um metal que ele é altamente eletropositivo, tem uma carga positiva muito alta, tem a tendência de atrair pares de elétrons, certo? Então essas são as 3 principais teorias ácido-base. Na realidade, se vocês procurarem no Química Nova na Escola, tem um artigo falando sobre as teorias ácido-base. E na época, né, final do século XIX, né, e começo do século XX, haviam várias teorias, né? As principais são 13 teorias, mas houveram muito mais, né, tentando definir o que era um ácido, o que era uma base, né? E aí as mais conhecidas são essas 3 aqui que são mais úteis para a gente. As outras são quase uma repetição dessas teorias, um pouco diferentes, né? Mas houveram 13 teorias aceitas de todas as outras, e as mais conhecidas, as mais utilizadas, as mais úteis para a gente, são essas 3 teorias aqui, ácido-base, certo? Virou? Aqui. Ok. Então aqui no caso, propriedades ácido-básicas da água, né? Então a água ela pode funcionar como pode ser um monte de coisa aqui.
Pode funcionar como um ácido ou com uma base, dependendo da questão, né? Dependendo de com quem que ela está interagindo, com que substância que ela está interagindo. Então, por exemplo, a água pode funcionar como um ácido, né? E aqui nesse caso, se por exemplo a gente borbulhar amônia na água, né, forma o íon amônio, né, e o íon OH-. Então, nesse caso aqui, pela teoria de Bronsted-Lowry, nós temos aqui é, amônia, né, recebendo H+, né, e a água doando H+. Tá certo? Então, nesse caso, a água doa H+, para a amônia, então ela seria o ácido, né, e a amônia funciona como uma base. Né? Observando que a amônia, que ela é básica, né, quando reage com a água, né, nesse caso aqui, deixa o meio básico, porque ela extrai um H+ da água, e não porque ela tem OH- na sua estrutura, tá certo? E aqui nesse caso a solução hidróxido de amônio, né, é básica, mas aqui no caso a amônia é considerada básica a molécula, porque em água, né, ela retira o H+ da água, deixando o meio básico, tá certo? Bom, então aqui no caso, na teoria, isso aqui é uma teoria bastante interessante, vocês vão precisar também quali, né, na química analítica, que esses conceitos de equilíbrio ácido-base, tá certo? Então aqui no caso, ó, você tem a base, o ácido, a base sempre vai formar um ácido conjugado, e o ácido de Bronsted-Lowry vai formar uma base conjugada. Né? O que vai acontecer? Esse ácido formado, ele tem a tendência, né, maior ou menor, mas sempre vai ter uma tendência de perder de novo o H+, voltando à base. Então, se ele perde o H+, ele se torna um ácido. Ele é um doador de H+, tá certo? E aqui, o ácido que virou a base conjugada, essa base conjugada sempre vai ter a tendência de receber um H+. Né? Então, nesse caso aqui, a base conjugada tem a tendência de voltar a ser um ácido de Bronsted-Lowry, tá certo? E aqui nesse caso, né, tem na teoria também de Bronsted-Lowry, quanto mais forte o ácido, né, mais forte será que, quanto mais fraco o ácido, mais forte a base conjugada, ok? Formada. E quanto mais forte o ácido, a gente vai ver daqui a pouco, né? Quanto mais forte o ácido conjugado, né, mais fraca vai ser a base conjugada, ok? Então, uma tendência geral. Né? Então, aqui, por exemplo, a água funcionando como uma base. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu colocar HCl em água, né? Então, borbulhar aqui HCl, né? O HCl pode ser o gasoso, né? Borbulho na água. O que pode acontecer? O hidrogênio aqui, o do HCl, vai ser doado para a molécula de água e formar o íon hidrônio, né? E ficar aqui o Cl separado. Então, aqui no caso, o HCl seria o ácido, a água vai funcionar como uma base, porque ela está recebendo H+, né? E forma o ácido conjugado e a base conjugada. E a gente pode observar aqui, ó, amônia, né? É uma base moderada e aí forma um ácido conjugado moderado, tá certo? O ácido clorídrico é considerado um ácido forte. Então a base conjugada aqui vai ser uma base fraca, ou um ácido muito forte forma uma base muito fraca. Esse cloreto aqui tem a tendência de receber H+, mas a tendência é muito fraca. Se a gente coloca cloreto de sódio, por exemplo, na água, né, o pH não muda, né? O meio não vai ficar ali básico, né, com o cloreto, tá certo? Porque o ácido formado aqui da base conjugada, o ácido é muito forte, então a base é muito fraca, tá certo? Se a gente, por exemplo, colocasse ácido carbônico, né, na água, forma o carbonato, tá certo?
Então, o CO2, né? O CO2, que é um ácido fraco, forma o carbonato em água, tá certo? Então, é, o, o ácido, o gás carbônico, ele é considerado um ácido fraco, tá certo? E aí quando borbulhado, ou levemente fraco, né? E aí quando borbulhado, forma o carbonato, que forma uma base conjugada levemente forte, tá certo? E por isso que quando a gente coloca sais de carbonato na água, né, diferente do cloreto de sódio, se a gente colocar carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio na água, o meio fica básico, né, porque o sal formado é uma base levemente forte, tá certo? Então isso tem a ver aqui, assim, a gente consegue explicar pela teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, ok? E essa propriedade não só da água, mas por exemplo o óxido de alumínio, né, é, essa propriedade, não, no óxido de alumínio não, é outra definição, mas aqui algumas substâncias que se comportam como ácido ou como uma base, né? Sim, o óxido de alumínio funciona assim também. Funciona como um ácido ou como uma base, dependendo do meio, né? Ela é considerada aqui, ou se ela pode receber ou doar H+, né? Ela é considerada como anfiprótica, tá certo? Então aqui nesse caso, uma substância anfiprótica, ela pode tanto doar como receber íons H+, né? O óxido de alumínio, ele pode atuar como ácido ou como uma base, dependendo do meio. Aí tem um outro termo, que agora eu esqueci. Vamos ver se eu consigo lembrar. Esqueci, se eu lembrar eu falo, né? Mas algumas substâncias têm essa propriedade também de atuar ou como ácido ou como uma base, independente assim da teoria, né? E aí nesse caso tem um nome específico. Aqui anfiprótica é específico para a teoria de Bronsted-Lowry, né? Pode doar ou receber íons H+, ok? E aqui no caso bastante importante a autoprotólise da água, né? Então no caso da água, né, ela pode tanto doar como receber H+, né? Como a gente viu ali, né? E aí o que pode acontecer? Ela pode reagir entre ela mesma, né? Duas moléculas de água aqui, né? Aqui tem pares de elétron no oxigênio, ela pode aqui no caso receber H+ por esse par de elétrons aqui, que vai atrair os íons H+, ou pode perder o H+ aqui, né, o hidrogênio aqui da molécula, né, atuando como ácido. Então aqui no caso, essa molécula que perde H+ atua como ácido, né, e essa molécula aqui que vai receber o H+ vai atuar como uma base, tá certo? E aí nesse caso uma molécula forma o íon hidrônio e a outra molécula que perdeu o H+ forma o íon hidroxila, tá certo? Então, existe esse equilíbrio químico aqui em água, né? Então, sempre há uma certa concentração muito baixa, né, de íons H+ e OH-, tá certo? O que define aqui uma substância ácido básica para a gente, né, com o pH, né? Quanto maior a concentração de H+ dissociado em água, mais ácida é a substância. Quanto maior a concentração de OH- na solução, mais básica é a substância. Tá certo? Só que isso está em equilíbrio. Se aumenta a concentração de H+, a concentração de OH- vai diminuir, né? Porque se está em um excesso de H+, o H+ vai reagir com o OH- em excesso, né? E a concentração do OH- diminui, né? Então, se uma solução é ácida, tem uma alta concentração, é, solução neutra, né? As concentrações são iguais, baixas, mas são iguais, de OH- e H+. Se a concentração de H+ aumenta, a concentração de OH- diminui. Se eu aumento a concentração de OH-, a concentração de H+ diminui, tá certo? Então está em equilíbrio. Se uma aumenta, a outra diminui. Sempre o produto das concentrações, né, dessas duas espécies
será igual, né? Será constante. E por isso que a gente tem uma constante da concentração dessas duas espécies em solução aquosa. Ok? Então aqui, por exemplo, nós podemos determinar uma constante aqui, né, dessas duas moléculas de água em água, né? Então, equilíbrio, não sei se vocês viram lá em Química Geral, né? Teoricamente viram em Química Geral e viram no ensino médio, mas vocês vão ver bastante em Química Analítica, né? Então, o equilíbrio é determinado por uma constante, né? A reação vai ocorrer até produtos e reagentes chegar a uma concentração específica, né? Algumas reações, todos os produtos se transformam em produtos. Outras reações, nem todo produto, nem todo reagente se transforma em produto. E aí chega a um certo nível que fica em equilíbrio a concentração entre produtos e reagentes, certo? E aqui na água acontece isso, a gente pode traçar uma constante de equilíbrio das concentrações dos produtos, né, que é H+ e o H-, a gente representa aqui geralmente H+, né? Mas o H+ sempre está ligado à molécula de água, ele nunca está livre em solução. E por isso que, assim, a gente simplifica representando H+, né? Mas o correto, né, pelo menos o formal, é o íon hidrônio, tá certo? Mas depois a gente pode, sabendo disso, pode representar apenas como concentração de H+, certo? Que a água tá em excesso e o que importa aqui é a concentração de H+ ligado às moléculas de água. Okay? Então aqui nesse caso, nós temos aqui a constante de equilíbrio, seria o produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Tá certo? Então aqui vai ficar concentração de H+ vezes a concentração de H- dividido pela concentração de água. Só que em equilíbrio não entra substância no estado sólido ou substância líquida, né? Porque não está em equilíbrio, né? Geralmente no estado líquido está muito em excesso, é difícil de controlar a quantidade no estado líquido, e no estado sólido a concentração também é difícil de calcular o quanto que tem de sólido em uma solução. E ele não está no meio da solução, né? Geralmente também o solvente a gente descarta se está no estado líquido, né? O que importa é o que está dissolvido, e esse equilíbrio é dinâmico dentro da solução, que estão dissolvidas no solvente, né? Substâncias que estão dissolvidas no solvente, né? E a concentração do solvente não importa para a gente. Então a gente descarta o estado líquido e descarta o estado sólido. Então, gasoso e aquoso, né, que são colocadas nas constantes de equilíbrio. E a gente tem uma constante específica aqui, que é a constante de equilíbrio para a solução aquosa, ou moléculas de ou a constante de equilíbrio da água, que vai ser chamado aqui de Kw, né, que vem do inglês, que é K-water, né? Não mudou em português porque tem a constante do ácido, que é Ka, né? E aí acabou ficando Kw mesmo em português, é Kw, que é a constante de equilíbrio da água, certo? A 25 graus, as concentrações molares de uma substância da água neutra, né, sempre vai ser igual. Aqui, essa constante aqui vai ser as concentrações de H+ e OH- sempre será aqui de 10 elevado a menos 7, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Ou para simplificar, 10 a menos 7 mol por litro. Então, numa solução neutra, e a 25 graus, a pressão, né, na CNTP, né, nós temos aqui, ou não na CNTP, nas condições ambientes, né, nós temos aqui a concentração de H+ e OH- sempre vai ser 10 a menos 7 mol por litro, certo? E como o Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, então 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 vai dar 10 a menos 14, certo? Então nós temos aqui que se a concentração de H+ for igual à concentração de OH- no meio, o meio está neutro, tá certo? Então, algo errado, né, que não é correto quimicamente falando, né, é falar que o meio, o pH está neutro, o pH está básico, né? Então,
não é correto, né? A gente corrige, mas não tem jeito. Mas o pH é um número, né? Então o meio está neutro, o meio está ácido, o meio está básico, tá certo? O pH que está igual a 7, ou o pH está acima de 7 ou abaixo de 7. Né? Mas o pH não é ácido, o pH é básico, né? É o meio que está neutro, ácido ou básico, ok? É tipo nós vai, né? Assim, nós vai de jornalista, né? Que não entende de química, não entende de matemática, não entende de química, não entende de física, não entende de nada, né? Não sei o que eles estão fazendo lá. É, e tem que entender de tudo e não entende de nada ao mesmo tempo, né? Bom, mas aqui é, nós temos, né? Se as concentrações de H+, forem igual de OH-, nós temos o meio neutro. Se aqui a concentração de H+ é maior do que o H-, o meio está ácido. Se a concentração de H+ é menor do que o OH-, aquele equilíbrio, né? Se H+ é menor do que o H-, né? Então o H- está, né, acima de 10 a menos 7 e H+ está abaixo de 10 a menos 7, certo? E isso é, me diz se o meio está ácido ou básico. Eu consigo medir essas concentrações por meio de um pHmetro, de indicadores e assim por diante, né? Aqui, como são potências de 10, então fica mais fácil a gente trabalhar com logaritmo, né? Então, assim, uma solução matemática de trabalhos com potências de 10, o inverso da potência de 10 é o logaritmo, tá certo? Então, se eu transformar aqui a concentração de H+ ou de OH-, né, por meio do logaritmo, eu tenho aqui o potencial hidrogeniônico, o potencial hidroxiliônico, certo? Ou seja, o pH e o pOH, ok? Que aí eu tenho uma noção melhor, né, números mais próximos aqui de inteiros, né? Vai de 1 a 14, fica mais fácil de eu analisar se o meio está ácido ou se está básico, né? Então, se a concentração, por exemplo, do, do dos íons H+ aqui for 10 a menos 7, se eu tirar o pH, é a potência do 10 aqui, né? O menos logaritmo aqui, então assim, o logaritmo aqui de 10 elevado a 7 seria, no caso, a potência aqui do 10, né? E aqui no caso seria menos 7. Como é menos logaritmo, então o valor vai ficar positivo. Então, menos logaritmo de 10 a menos 7 dá 7, certo? E fica mais fácil de avaliar. Então, se no meio neutro, né, a concentração de H+, né, é 10 a menos 7 e de OH- também é 10 a menos 7, então o pH e o pOH serão a 7, os dois, né? E aqui a somatória de pH e pOH, se eu tirar o logaritmo desses dois aqui, a somatória de pH e pOH sempre vai ser aqui igual a 14. Então eu consigo converter facilmente pH em pOH, né? Porque eu sei que a soma de pH, que está aqui embaixo, né? pH mais pOH, né? Sempre vai ser igual a 14, né? Por causa do kW, né? Se eu tirar o logaritmo do kW, né? Então o menos, vamos lá, aqui, ó, menos logaritmo disso aqui, né? Logaritmo de um número vezes o outro é logaritmo desse mais logaritmo desse, e igual ao logaritmo dessa parte aqui, né? Então aqui logaritmo de 10 a menos 7, né? Ah, e aqui no caso o logaritmo de 10 a menos 7, então aqui logaritmo de H+, e logaritmo de OH-, né? Vai ser aqui, se eu pegar o menos logaritmo também, né? Vai ser esse mais esse, logaritmo de H+, mais logaritmo de OH-, né? Que a multiplicação se torna a soma do logaritmo desse mais esse, né? E aí, se eu colocar o negativo, eu vou ter pH mais pOH. E aqui o menos logaritmo desse lado também, né? Eu vou ter aqui que vai ser igual a 14, tá certo? Tentem fazer
essa continha, mas essa é uma regra de logaritmo, né? Multiplicação de dois números, do logaritmo de x vezes y é igual ao logaritmo de x mais logaritmo de y, certo? E aqui logaritmo de 10 elevado a menos 14, você passa o que está aí elevado, a potência de 10 passa multiplicando, né? E aí ficaria menos 14, né, logaritmo de 10. Se logaritmo de 10 elevado à potência 1 é igual a 1. Então ficaria menos 14, né, vezes 1, que dá menos 14, e o valor negativo desse valor é igual a 14. Certo? Não sei se eu expliquei didaticamente matemática, né, porque eu não sou matemático, mas aqui sempre pensando que o logaritmo de uma potência de 10 é a potência do 10 aqui em cima, tá certo? Esse é o menos logaritmo, então vai ser aqui o 10, eu posso retirar esse 7 aqui, então menos 7 vezes aqui menos, né, vai dar 7, e logaritmo de 10 que sobrou elevado a 1 é igual a 1. Então 7 vezes 1 vai dar igual a 7, certo? Então são as propriedades logarítmicas aqui. Parece complicado, mas ele facilita a nossa vida, porque é mais fácil trabalhar com pH, né, do que concentração de H+, que está em potência de 10. E aí pode haver confusão. Aqui a gente já consegue observar ó, que se o pH é 7, o meio está neutro, certo? Se o pH está acima de 7, vai de 0 a 14, ou de 1 a 14, tá certo? O pH. Então, se está abaixo de 7, o meio está ácido, né? Aqui imaginando, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, né, uma concentração de H+, 10 a menos 10, né? O pH vai ser igual a 10, né? Então, mas aqui, se a gente imaginar, né, a concentração 10 a menos 10 é muito menor, é 1000 vezes menor do que 10 a menos 7. Então, a concentração de H+, né, 10 a menos 7, 10 a menos 10 é 1000 vezes menor do que 10 a menos 7, certo? Então, por isso que quanto maior o pH, menor é a concentração de H+, e consequentemente mais básica ou menos ácida é a solução. Se aqui fosse 10 a menos 4, por exemplo, né, seria 1000 vezes maior a concentração de H+, né, se a gente está falando de pH, né, e concentração de H+. Então 10 a menos 4, né, é 1000 vezes maior do que 10 a menos 7, certo? Então, assim, 10 a menos 4 seria 0,0001, né, mol por litro. E 10 a menos 7 é 0,000007, tá certo? Então, 10 a menos 7 é muito menor, 1000 vezes menor do que 10 a menos 4. Então, por isso que se o pH for igual a 4, né, significa que a concentração de H+, é 1000 vezes maior do que o meio neutro, tá certo? E aí a solução, né, é considerada aqui ácida, né? E se o pH é 10 a menos 4, quer dizer, se a concentração de H+ é 10 a menos 4, ou o pH é 4, o pOH vai ser igual a 10, certo? Se a gente usar essa propriedade aqui, né? Se o pH é 4, o pOH é igual a 10. Isso significa que a concentração de OH- vai diminuir para 10 a menos 10. Ou seja, diminuiu a concentração de OH-. Então, eu tenho uma concentração maior de H+, e uma concentração menor de OH-, tá certo? Então, o meio, se eu tiver um pOH igual a 10, né, o meio vai estar ácido, tá certo? E aí eu sei que um pOH igual a 10 significa que a concentração de OH- está muito baixa e a concentração de H+ está alta, ok? Então tentem pensar nisso. Vou fazer uma questãozinha aqui para vocês dizerem se o meio está ácido ou básico. Mas para quem viu isso no ensino médio ou viu em química geral,
não são conceitos muito complicados. A questão do logaritmo talvez é interessante a gente refletir um pouquinho, porque é bem legal saber da onde que saíram essas coisas, né? E aí tentar pensar sobre esses aspectos. Bom, algo que talvez seja novo para vocês, o conceito de Ka, né, e a força dos ácidos. Talvez alguns viram equilíbrio, né, no ensino médio, em química geral, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Estamos em 45 minutos. Mas vale a pena, né? Aqui os ácidos, tais como um ácido aqui monoprótico, ou seja, com H+, e um ânion ali generalizado com A, né? Então eu vou chamar de HA, aumenta a concentração dos íons hidrônio, né? Ou seja, aumenta a concentração de H+ na solução. Então aqui eu tenho a reação, né, representado pela reação ou pelo equilíbrio, né? Devia ter duas setinhas aqui representando o equilíbrio. Então HA, né, um ácido monoprótico aqui reage com a água, formando H3O+, né, ou íon H+, e água, e o ânion, né, a concentração aqui de A-, tá certo? E aqui no caso, como eu tenho KW, né, que seria, aqui não era KW, né, acho que está errado, é Ka, né, a constante de equilíbrio ácida. Acho que eu repeti aqui, esqueci de consertar. Mas aqui é Ka, tá certo? Que eu estou aqui inserindo ácido em água, formando o íon hidrônio e aqui o ânion correspondente. Então, isso aqui está errado, é Ka, ok? E aqui já está certinho. Como a água está no estado líquido, né, eu não insiro aqui a concentração de água. Então, retiro essa parte aqui. É até errado colocar isso aqui, né? E aqui, no caso, essa é a constante ácida, ou Ka, tá certo? E aí, nesse caso, é representado aqui de maneira geral a dissolução de um ácido na água, a constante de equilíbrio para o ácido, né? Concentração de H+, vezes a concentração do ânion, dividido pelo ácido não dissociado, tá certo? E aqui nesse caso, algo que a gente precisa pensar é quanto, se eu pego um ácido, né, por exemplo, se eu coloco açúcar em água, né, o açúcar não deixa o meio ácido, né, porque os hidrogênios ligados na molécula do açúcar, né, eles não liberam H+, tá certo? Então é como se fosse um ácido muito fraco, né, ou seja, dificilmente vai liberar íons H+. Mas conforme eu vou pegando moléculas, elas têm uma maior ou menor tendência de dissociar íons H+ em água. E quanto mais H+ ela dissociar em água, mais vai aumentar a concentração de H+, né? E aí mais ácida vai ficar a solução. E aqui, ó, se eu tenho aqui, essa aqui está representando a espécie não dissociada. Eu posso dissolver como dissolvo o açúcar. Só que o açúcar ele dissolve, mas não dissocia, né? Então há uma diferença entre dissolução e dissociação. Por exemplo, se eu coloco sal na água, eu dissolvo o sal e o sal se dissocia em íons Na+ e Cl-, certo? Já o açúcar eu só dissolvo e a molécula permanece intacta. Ela não se dissocia, ela só se dissolve, tá certo? Então, alguns ácidos aqui, os ácidos fracos, eles vão se dissolver na solução aquosa, mas vão dissociar pouco íons H+, certo? E o ânion correspondente. A quantidade de, se for um ácido monoprótico, né? Ou seja, tem um H+. Para cada H+, vai dissociar um ânion, certo? Então aqui, se o ácido for fraco, ele vai se dissolver e vai dissociar pouco H+, tá certo? Se um ácido for forte, ele vai se dissolver e a maioria vai se dissociar na forma de H+ e do ânion correspondente, tá certo? Então aqui o que a gente extrai disso? Quanto maior o Ka, né, mais forte será o ácido, ou seja, a força do ácido, porque se ele dissocia bastante, esse valor aqui na parte de cima da fração aqui, o denominador, né, o numerador e o denominador, né, esqueci,
reclamo do pessoal que sabe matemática, mas não lembra dos termos. Eu sei o que, que é, sei fazer matemática, só esqueço sempre, tem uma falha talvez no ensino fundamental. Mas aqui no caso, numerador e denominador. Então aqui no caso, quando eu tenho aqui dissociado muito H+, esse valor aqui em cima vai ser maior do que o de baixo. Então, no total aqui, esse valor aqui vai ser muito alto. Se a dissociação é baixa, esse valor vai permanecer alto, vai ter uma alta concentração dissolvida, mas não dissociada. E eu vou ter esses valores aqui muito baixos. Isso me indica que o Ka vai ser baixo também. Se eu diminuo esse valor e aumento esse valor é baixo. Se eu aumento esse valor aqui de cima e diminuo de baixo, esse valor vai ser alto, certo? Então eu posso ter uma noção, se eu tiver a constante ácida, quanto maior a constante, mais forte é o ácido. Ou seja, ele dissocia mais H+ em água, certo? Só que assim como no pH, né, que é difícil trabalhar com potências de 10 e a gente transforma para facilitar em números mais visíveis, né, tirar as potências de 10, aqui no Ka vai ser pior ainda, porque essas constantes elas variam de menos 30, 10 elevado a menos 30, a 10 elevado a mais 30. O céu é o limite para essas constantes ácidas, tá certo? Então, o ideal é a gente usar o recurso, se tem potência de 10, usa o recurso logarítmico, tá certo? E aqui, se a gente tirar o menos logaritmo do Ka, nós teremos aqui o conceito chamado de pKa. Então, provas de nível superior, principalmente, às vezes até caem em vestibular também, né? Não sei se cai, não lembro, mas assim, prova, concursos e provas de nível superior, ENAD, né? Exame Nacional de Cursos, né? Para cursos superiores de Química, pKa é básico, né? Fazendo trocadilho aqui. Então, aqui, esse conceito de pKa é bastante importante. Então, é menos logaritmo da concentração da constante de equilíbrio ácida. Tem pKa, pKb também, mas geralmente é importante a gente saber o pKa. Sabendo o pKa, a gente sabe o pKb, né, que é a constante da base, tá certo? Que a gente pode comparar também a força das bases. E aqui, nesse caso, é também essa noção inversa, né? Então, assim, quanto maior o Ka, menor vai ser o pKa, tá certo? E aí, quanto menor o pKa, mais forte é um ácido, ok? Então, quanto maior o Ka, mais forte é um ácido. Só que aqui, quanto maior o Ka, menor vai ser o pKa e mais forte é o ácido, ok? Quanto menor o pKa, né, maior o Ka e, quer dizer, quanto menor o Ka, né, maior vai ser o pKa e mais fraco vai ser o ácido. Okay? Então são relações inversas, né? Quanto maior Ka, mais forte é o ácido. Só que quanto menor o Ka, mais forte é o ácido. Ok? Então essas noções que tem que ficar claras para a gente. É uma relação inversa. Assim como o pH. Quanto maior o pH, mais fraco, né, está a solução, ou menos ácida está a solução, ok? Então o pH 10, né, a solução está básica, ou seja, está menos ácida, ok? Quanto, por exemplo, uma solução com pH 3, isso significa que o pH, o pH está baixo, então a solução está ácida, tem maior concentração de H+. Okay? Então, essa relação, quando aparece esse potencial, né, significa uma relação inversa. Ok? E aí, nesse caso, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Ok? Peguem isso. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente comparando aqui os hidretos, que a gente viu lá na aula anterior na live, né? Espero que vocês tenham visto. Os hidretos ali do segundo período ali do bloco P, né? Então, metano, amônia, água e ácido fluorídrico,
tá certo? Ou seja, qual a força, né, a potência aqui para essas substâncias dissociarem o íon H+. Né? Metano dificilmente vai perder esse H+. A amônia é muito difícil, mas ela perde. Tem até um experimento muito legal, não dá para fazer no nosso laboratório, mas eu fiz na minha graduação um experimento que arrancava um hidrogênio da amônia. Né? Tem um experimento do elétron livre, a solução fica um azul índigo com elétron livre, né? Estranha. A reação não é bem legal, com amônia líquida. Né? E aqui no caso a água é bem mais fácil de arrancar o H+, e o HF já é considerado um ácido fraco, tá certo? Então aqui no caso, ó, quanto menor o pKa, mais forte é um ácido, tá certo? Então nessa sequência aqui, né, no período ali, no segundo período dos elementos do bloco P, os hidretos do bloco P, né? Conforme a gente vai se aproximando do flúor ali, vai aumentando a acidez da substância, tá certo? E a gente pode observar, ó, aqui é como se fosse, né, o Ka 10 elevado a menos 46, né? E aí no caso o pKa deu 46, tá certo? A amônia aumenta um pouquinho a acidez, mas também é muito, né? 10 elevado a menos 35, da água 10 elevado a menos 16, e aqui no caso do HF já é um Ka mais razoável, um ácido fraco, mas 10 elevado a menos 3, tá certo? Então a gente pode comparar substâncias por meio do pKa. Né? Quanto menor o pKa, mais ácida é a solução. Se a gente pegar aqui, por exemplo, os halogênios, os hidretos dos halogênios, né, nós temos aqui a outra tendência. Né? Aqui no caso, está diminuindo o pK de 3, menos 7, menos 9 e menos 10. Então significa na família dos halogênios, o HF é um ácido mais fraco, né? E o ácido iodídrico seria o ácido mais forte. Tá certo? A gente pode comparar simplesmente aqui pelo pKa. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Ok? Bom, e aqui como que a gente mede pH? Né? Então, temos várias formas. Provavelmente vocês já fizeram no laboratório. Né? Temos papéis indicadores, né? Espero que você já tenha usado, né, o papel indicador universal. Temos o tornassol, que indica só se o meio está ácido ou básico. O papel indicador universal ele vai me mostrar aqui uma escala um pouco melhor aqui, em que pH está a solução. A gente molha, né, o pinga nesse bastãozinho, né, a solução, e vê conforme as cores a gente consegue encontrar que pH se encontra a solução. O pHmetro já é um equipamento mais preciso, né, que aí tem um eletrodo de vidro ali, né, e aí que faz parte da química analítica instrumental, e talvez a gente trabalhe um pouquinho na fisicoquímica também, né, fisicoquímica 3, para entender aqui o pHmetro, que é bem legal. Né, eu tenho um que eu comprei da China, que é um bastãozinho, que é um pHmetro para medir em loco, né? E tem um salzinho para você preparar a solução padrão para calibrar o pHmetro, né? Aqui, como eu disse, né, tem esses pHmetros agora que você consegue levar em loco, por exemplo, analisar uma, uma amostra, né, em loco, né, se for um fiscal, né, que precisa ter um pH específico, né, você vai lá e mede na hora o pH, né, e esse bastãozinho que agora está baratinho, comprando da China, né, tá baratinho de comprar, antigamente não era tão fácil assim, né. E aqui os indicadores que a gente usa no laboratório, né? Então aqui, por exemplo, nós temos vários indicadores, mas temos que tomar cuidado com a faixa de medida, né? Então aqui, por exemplo, alguns indicadores, ó, violeta de metilo, azul de timol e amarelo de metilo, eles mudam de cor numa faixa de pH muito baixa, né? Então aqui, ó, abaixo de 1,2 ele fica vermelho. Acima de 2,8, que ainda está muito ácido, ele fica amarelo. Né? Então, às vezes, a gente tem que saber utilizar um indicador específico. Não é qualquer indicador que tem no laboratório que a gente pode utilizar para saber se o meio está ácido ou se está básico. Certo? É um erro clássico de um técnico de laboratório.
que não prestou atenção na aula de ácido base, né? Então, como lá o quarteto fantástico, né? Erro básico de química, né? Então, aqui no caso, ó, se eu pegar qualquer indicador, eu não posso medir se o meio está ácido ou se está básico, tá certo? E aí, nesse caso, ó, todos esses daqui, eles viram abaixo de 7, tá certo? A gente pode falar que, por exemplo, peguei o laranja de metilo, coloquei na solução, ele ficou amarelo, eu falei, então tá básico. Não tá básico, né? O ponto de viragem dele, ele só fica vermelho se tiver com pH abaixo de 3,1 e vai ficar amarelo acima de 4,4, tá certo? E aí por isso que assim, a gente tem que tomar cuidado com os indicadores ácido base em solução que a gente vai utilizar. E aí por isso que esses daqui são interessantes a gente fazer uma mistura, né, de indicadores. E aí sim, eles vão mudar de cor, se tiver um pH muito básico, aí ele vira para amarelo. Só que o outro está de outra cor. Eu sei que eu consigo variar as cores conforme tem vários indicadores e cada um vai ficar de uma cor dependendo do pH. E aí, esse é o indicador universal, a solução indicador universal que a gente tem no laboratório. É uma mistura de 3 indicadores que eles mudam de cor em faixas de pH diferente. E por isso que a gente tem o indicador universal, né, a solução indicador universal, que se tiver abaixo de 4, né, ela fica avermelhada. Né? Se tiver entre 4 e 6, ela fica amarela. Né? Se a gente conseguir um pH 7, ela vai ficar verde. Quando ela está acima de 7, 8, mais ou menos, né, ela fica azul. E acima de 8, 9, ela começa a ficar violeta. Né? Então é uma mistura de vários indicadores que a gente consegue fazer um indicador universal. Tá certo? E aqui o mais utilizado, que é a fenolftaleína, ó, ela vira entre 8,2 e 10. Né? E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? Abaixo de 8, a fenolftaleína está incolor. Né? Mas assim, para fins práticos, se o meio está bem ácido, bem básico, né, ela fica rosa. Né? E acima de 8 é suficiente. Por exemplo, na titulação, quando passa do ponto de equivalência, o pH sobe rapidamente. Né? E aí a gente consegue observar a mudança de incolor para rosa. Né? Então, nesse sentido, a fenolftaleína é útil. Né? Já, por exemplo, esses daqui não dariam para trabalhar numa titulação. Né? Ou o azul de tornassol aqui, por exemplo. Né? Ah, não. Aqui é carmim de índigo, por exemplo. Seria muito difícil aqui numa faixa de pH muito alto. Certo? Então, os mais utilizados aqui é a fenolftaleína, né? E esses aqui próximos de 7, ó, vermelho de fenol, azul de bromotimol e o alaranjado de metila. Né? Aqui ó, tem que tomar cuidado que é 3,1 e 4,4, mas dependendo do que a gente estiver trabalhando, né? Por exemplo, a titulação ácido-base fortes, né? Então o pH baixa muito rapidamente, né? E aí aqui a gente consegue alcançar essa faixa aqui. Né? Mas o ideal aqui é o azul de bromotimol, né? Vermelho de fenol, que acho que é mais caro, né? A azul de timol também acho que tem primeira transição e segunda transição, ó, ele vira 2 vezes, né? Mas o mais utilizado aqui, fenolftaleína, azul de bromotimol e alaranjado de metila, certo? E aí só para a gente entender um pouquinho como que funciona um indicador, né? Então a gente pode usar plantas, pode usar vinho, né? O vinho ou suco de uva, né? Se o meio tiver básico, ele fica azul. Né? E o vinho geralmente ele está ácido, e por isso que ele tem uma cor avermelhada, né? Mas se a gente colocar a base, ele fica azul, certo? Faça um teste aí. Se tiver suco de uva ou vinho, faça um teste. Se tiver alguma coisa básica, né? Coloca o leite de magnésia, né? Ou soda cáustica. Tomar cuidado com a soda cáustica, mas dá para fazer um teste. Ou flores coloridas, né? Repolho roxo é um indicador universal, né? Que é bem legal, só que tem que usar na hora, né? Porque depois ele vai estragando. Né? Mas aqui o que acontece?
Geralmente o indicador ele é um ácido fraco, tá certo? E ele, conforme muda o meio, se o meio fica ácido ou básico, então se fica básico, né, a tendência aqui é da solução atrair H+, tá certo? Então se tem excesso de OH-, esse OH- vai atrair de qualquer maneira íons H+. E aqui, como o indicador é um ácido fraco, ele vai ter a tendência aqui de perder esse H+ para o OH que está aumentando a concentração. Né? Então, por exemplo, a fenolftaleína, né, se ela está no meio ácido, ela está protonada, ou seja, está aqui a molécula com esses dois hidrogênios aqui, tá certo? Se o meio fica básico, então os íons OH- em excesso vai ter a tendência de retirar ou arrancar esses íons H+ aqui dessa molécula, né, da fenolftaleína, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Esse branquinho aqui vai ser retirado, né, vai formar aqui uma dupla ligação oxigênio com carbono aqui, e aqui também, ó, perdeu o hidrogênio que estava aqui, formou uma dupla ligação aqui. Acho que aqui não tem dupla ligação, é só o OH- mesmo. E aqui, só que aqui é uma dupla ligação. E aí o que vai acontecer? Há uma nova conformação molecular aqui, ok? E aqui, esse padrão aqui de molécula, aqui, ó, com, como, como chama? Não sei se é porfirínico, tem quando a molécula forma essas duplas ligações aqui, né? Não são enantiômeros, né? Mas aqui no caso, duplas ligações conjugadas aqui, né? Quando tem essa conformação, uma molécula orgânica que tem anéis benzênicos aqui, nesse caso aqui, essa parte da molécula começa a absorver luz, certo? E se uma molécula começa a absorver luz, a luz branca, né? Se parte da luz branca é retirada, né? Sobram as outras cores. Né? Então a luz branca é uma mistura de todas as cores. Então se extrai parte da luz branca, vai ser refletido só o que sobra das outras cores. E aí por isso que a substância começa a mudar de cor, tá certo? Então, assim, o conceito que a gente vai aprofundar um pouquinho em química inorgânica 2 é que se uma substância é colorida, né, significa que ela não tem aquela cor. Na realidade, ela está absorvendo aquela cor que a gente não está vendo, né, e refletindo o resto das cores. Tá certo? Então, se, por exemplo, a fenolftalina é rosa, significa que ela está absorvendo as outras cores, né, da luz branca e refletindo a cor rosa. Então, a cor não é rosa, né? É a luz branca que foi absorvida parte da luz, né, parte da energia eletromagnética e foi refletida o rosa, porque aí a molécula não absorve aquela coloração. Tá certo? Se absorver todas as cores, ela fica preta. Né? Fica escura, preta, né? Absorvendo todas as cores. E aí, se absorve parte do espectro visível, aí ela vai ter cores diferentes. A gente vai observar a cor, é a cor refletida, né? E a cor absorvida é a que a gente não consegue ver. Por exemplo, se uma substância é azul, significa que a substância não absorve a cor azul, absorve as outras cores e reflete a cor azul, ok? Vocês pensarem um pouco. Sobre as cores, teoria das cores e filosofia das cores, né? Do Goethe, né, lá 200 anos atrás, fez uma reflexão sobre a teoria das cores, né? O que escreveu o Fausto, né? Que vendeu a alma ao demônio. Então pesquisem sobre Fausto, teoria das cores, Goethe, né? Um pouco de literatura alemã, né? Bom, e aqui no caso uma escala, né? Uma escala das substâncias do nosso cotidiano, né? De pH, né? Então, pOH, pH, quanto maior o pH, né? Menor vai ser a concentração de H+, tá certo? Então aqui, ó, a concentração de H+ está aumentando nesse sentido, e conforme aumenta conforme diminui o pH, tá
certo? E aqui a concentração de OH- aumenta conforme diminui o pOH. Então, relações inversas, né? Então, quanto menor o pH, mais ácido é a solução, quanto maior o pH, mais básica é a solução, certo? Aqui é uma escala de 0 a 14, nós temos aqui substâncias ácidas, né? Então, vinagre 2,8, a soda teve até um fake news aí que saiu, né? De limão com pH 22, né? Não existe pH 22, 32, não existe. Existe pKa, né? Mas não pH, né? Acima de 14, né? Não existe. Então, aqui no caso, a, a soda limonada, né, pH 2,9, não apareceu a Coca-Cola aqui para fazer propaganda, né? A laranja 3,8, o sangue humano 7,4, não praticamente neutro, né? Amoníaco, né, pH 11 é básico, e aqui um limpador de, tem até uma história, né, limpador de fogão aqui, né, que é uma espuma altamente básica que reage com a gordura, né, e aí faz a saponificação da gordura, transformando a gordura em sabão, né, que é o princípio da formação do sabão, ou do óleo, né, para fazer sabão, né, que é reagir com uma base, né, fazendo a saponificação. E aqui no caso o limpador, né, que não é muito comum, hoje em dia acho que é um pouco mais comum, né, usar essa espuma para limpar a gordura de fogão, tá certo? Então, de uma oriunze, né, mas são conceitos importantes para a vida química de vocês, ok? Então é isso e até a próxima aula, que vai ser teorias de ligações covalentes, tá certo? Essa foi a parte, né, de química descritiva, agora foi com vocês a parte de química descritiva, e a minha parte agora é só da teoria de ligações químicas, né? Ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica, ok? É isso.